Carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8, e diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Verso 10. E que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Muito bem. Nós vamos partir do versículo 9, que nos salvou e nos chamou. Basicamente aqui está a obra completa de Cristo em nós. Foi para esta obra que Cristo morreu na cruz do Calvário. Para esses dois feitos distintos e claros, para nos salvar e nos chamar. Salvação, em primeiro lugar. Salvação é um dom dado a todos os seres humanos indistintamente. Ou pelo menos é oferecido a todos os seres humanos indistintamente. Agora que nós vivemos na graça, nós não podemos mais duvidar da fé de nenhum indivíduo. Todo e qualquer indivíduo que acreditar, que crê que Jesus Cristo salvou pela misericórdia dele na cruz, ele tem prerrogativas e precedentes para que a gente creia que Cristo fez uma obra de salvação sobre sua vida. Em resumo, todos os seres humanos são chamados à salvação. Evidentemente que alguns dentro dessa gama de seres humanos, de complexidade e pecado e descendência adâmica, alguns não chegam a entender, a compreender, a querer, a buscar, a viver essa salvação tão bela, tão gloriosa, tão amorosa, tão gratuita que Cristo deu na cruz do Calvário. Mas ainda assim, subentende-se e acredita-se que a salvação está aberta a todos os seres humanos que o quiserem, que olharem para Cristo na cruz, que o aceitarem, que viverem para Ele e que o amarem. A segunda obra gloriosa de Cristo em nós é nos chamar. Esse chamado ele é mais restrito. O chamado de Cristo ele não foi dado a toda a humanidade. Mesmo que imagine vocês se todos fossem pastores. De cara não haveria necessidade de igreja. Então o pastor não precisa de igreja. Não é que não seria igreja, seria um sínodo, seria uma convenção de bispos, sei lá, enfim. Mas o chamado, o fazer a obra. Pedro, no encontro dele com Cristo ali na praia, Jesus disse para ele, depois de 3 vezes, Pedro, tu me amas? Aí ele finaliza o texto dizendo, sim, Senhor, tu sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus olha para ele e diz assim, então, cuida, apacenta, cuida dos meus pequeninos. Esse chamado é aquilo que Cristo falou naquele dia, cuida dos meus pequeninos, cuida do meu povo, cuida dos meus filhos. Gosto de dizer que quem é professor, diácono, zelador, enfim, desempenha qualquer função no reino de Deus, ele obra maravilhosa, ele faz porque ele cuida dos filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus arde em ciúme por seus filhos. Então quando a gente chega à conclusão que alguém é chamado de Deus, a gente chega à conclusão que há um plus, há algo especial nisto, porque Deus designou para que ele cuidasse dos seus filhos. Para quem tem filho, sabe que coisa difícil é encontrar alguém para cuidar do seu filho. Mas Deus tem chamado alguns homens
algumas mulheres. Jesus Cristo, a sua obra é eterna. Ele tem chamado homens e mulheres para servi-lo, para cuidar dos seus filhos, para servir ao povo de Deus. Contrapartida, não há vocação, não há chamado egoísta. O que é um chamado egoísta? Aquele indivíduo que acha que foi chamado para aparecer, para ser servido, para ser o maioral entre o povo de Deus. Enfim, esse indivíduo, ele é inexistente no reino. Cristo, me parece que quis cortar isso na raiz. Aquele que quiser ser o maior, seja o que sirva. Aquele que quiser ser o bom entre os meus filhos, seja o que lave os pés uns dos outros, enfim. Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, literalmente, a obra de Cristo em nós é de salvação para um chamado e um chamado ao serviço do reino. E esse chamado, essa salvação, foi nos dada em uma santa vocação. Eu acho isso interessante quando ele designa esse adjetivo de santa, ou de santo, esse chamado, ou de santa, essa vocação, ou seja, aquilo que Deus colocou ou chamou-nos depois de salvos para fazer para Ele. O próprio Jesus Cristo considera como santo, como vindo do trono de Deus, como algo maravilhoso que Ele nos permitiu fazer. Aí Paulo, nessa sequência do verso 8 ao verso 11 de 2 Timóteo, ele dá alguns pareceres para aqueles que já entenderam que foram salvos e chamados. E precisamos pensar sobre isto. Primeira coisa, no verso 8, você que é salvo, você que é chamado, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. No verso 8, e eu fiquei pensando, imaginando, tentando compreender o que é envergonhar-se do testemunho do nosso Senhor. Estou lendo um livro e o autor estava comentando alguns filósofos seculares. E Nietzsche chegou a escrever que Jesus Cristo levou o evangelho de volta à fraqueza, quando Cristo se permitiu ser julgado, se permitiu ser condenado, se permitiu ser morto, aliás, crucificado, e na sequência ser morto. Que o evangelho trouxe fraqueza para o homem. E eu fiquei pensando, quando eu li isso no livro hoje, com esta palavra, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Incrivelmente, mesmo Paulo escreve que a loucura da cruz para aqueles que são salvos é poder de Deus. Mas para aqueles que estão perecendo a caminho do inferno, é loucura, é fraqueza. Bom, Nietzsche, certamente está perecendo no inferno. Ele achou que era fraqueza. Ele acreditou, ele entendeu fraqueza. E eu fiquei pensando nisso. Então Cristo, Ele nos salva e nos chama para nós nos levantarmos todas as manhãs e testemunharmos e não nos envergonharmos de Jesus Cristo. Não nos envergonharmos dos evangelhos. É interessante quando eu digo não se envergonhar do Evangelho, do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se inclui junto, nem das minhas aflições, nem de mim, mas em primeira instância não se envergonhe daquilo que Cristo chama. Achei isso interessante na prática do dia a dia, porque a gente levanta cedo numa vontade de enganar, passar a perna, não é? Ou dá uma vontade de pegar um atestado falso para não ir trabalhar. Dá vontade de ficar no lucro, dá vontade de não servir a Deus, dá vontade de não se entregar à morte o dia todo. Dá vontade de não servir a Deus na sua eficácia, na sua grandeza, na sua palavra.
nossa raça adâmica. Eu me lembro de Jonas, quando ele azia com a palavra de Deus, com Deus, e ele quer descansar debaixo do grande pé de abóbora, ali na sombra, perto do ribeiro de águas frescas, e ele queria passar o resto dos seus dias ali, sem se preocupar ou sem Deus o incomodá-lo. Mas Deus nos encontra, e louvado seja Deus por isso, porque costumeiramente a gente não quer encontrá-lo. Desde que Adão e Eva se esconderam, Jonas se escondeu, e tantos outros homens se esconderam, tentando se esconder de Deus. Mas louvado seja o seu nome, que quando Ele nos quer, Ele vai lá na boboreira, perto do riacho, e diz: Jonas, ô querido Jonas, essa tua ira tem razão? Será que o meu evangelho não é para salvar a todos os homens? Será que o meu amor não se estende a todos os homens e animais de Nínive? O Jonas, será que tem razão essa tua ira? É mais ou menos o que nós fazemos, Jonas estava fazendo, se envergonhando do testemunho de Jesus Cristo. Tá, eu sei, Jesus não havia nascido ainda. Mas o poder da graça, Altair, o poder do amor de Deus sobre o homem, o desejo de Deus para salvar o homem, é manifesto em Nínive. E é exatamente disto que Jonas fica acabrunhado, envergonhado, irritado, irado. Deus salvou todo mundo. Eu sabia que Deus ia salvar todo mundo. Não te envergonhes, você que é salvo e chamado. Te envergonhes do testemunho de Jesus Cristo. Não te envergonhe de levantar amanhã e as pessoas acharem que você é crente. Recentemente, tem 2 semanas, eu tenho passado por uma experiência interessante. Eu não sou dessa geração de ensino fundamental de 9º ano, então eu nunca fiz o 9º ano. Eu só fiz até o 8º e fui para o 1º ano, né? Mas vocês não fizeram o pré, eu fiz o pré. Né? O pré é uma doidura, né? Você não é nem creche, nem escola, você é o pré. Né? Mais conhecido e bulinado na escola como pré-chulé. Então, quando a gente ia para o pré, a gente ouvia isso todo dia, os grandes passavam o pré-chulé. E aí foi. Então, eu fiz a 8ª série em 1986. A maioria de vocês não tinham nascido, ok? 1986. Lá em Bela Vista, Goiás, Colégio Estadual Pedro Vieira Januário. Eu tinha 16 anos, precisamente. Semana passada, ou atrasada, se não me recordo, um aluno desta sala fez a proeza de ir na escola, no colégio, pedir a lista e começar a achar todo mundo. E, enfim, essa semana conseguiram consolidar um grupo dos formandos de 86 do Colégio Pedro Vieira Januário. Há 34 anos atrás. E achou todo mundo. E você tem noção de 500 mensagens, né? O povo está se reencontrando, revivendo fotos que impublicáveis, né? De 16 anos. Mas aí chegou um momento lá no grupo, no meio dessas 500 fotos, dessas 500 mensagens, aí uma pessoa corajosa, uma colega, até brinquei com ela: amiga, eu não me lembro se a gente era amigo ou inimigo, mas eu lembro que eu admirava você pela sua coragem de bater em todo mundo no colégio. Ela bate em todo mundo no colégio. E essa pessoa, lá no meio dessas tantas mensagens, ela escreveu uma mensagem assim: @João Braga. Esse PR, antes do seu nome, é de pastor? E agora, José? Porque eu era o cão chupando manga. Eu era chamado de terrorista no colégio. O dia que a professora de OSPB pediu cada aluno que se levantasse e falasse o que queria ser quando crescer, eu me levantei no meio da sala e disse: eu quero ser homem-bomba, eu vou ser muçulmano. A sala caiu, a professora caiu. Mas como Deus é bondoso, quando eu me converti, cheguei na igreja, descobri que a professora era ministra de louvor da Igreja Batista de Bela Vista. Aí tive que conviver com ela, engoliu o homem-bomba, né? Mas foi só para agitar. Enfim, fiquei 15 segundos, e agora?
Porque a gente é esperto, o PR também serve para professor. Aí eu pensei, vou pôr professor, né, para não chocar o povo, né? Não, de professor. Né? Fiquei 15 segundos ali esperando o que eu respondo agora. Aí por sim, sou pastor da Igreja Batista em Goianésia, Goiás, e desde 1990 sou evangélico e sou pastor. Muito orgulho. Ninguém falou nada. Aí ela escreveu embaixo, Deus abençoe seu ministério. Eu pensei, ixi, será que a encrenca virou crente? Aí fui lá no Facebook, né? Não é que a menina virou crente? Como diria o falecido irmão, né? Virou crente. Se converteu, enfim. Mas eu tive a oportunidade de me vergonhar do testemunho de Jesus Cristo. Optei por não. Mas costumeiramente você opta por se envergonhar e negar a obra de salvação e de chamado que Cristo fez em você. Com seus atos, com seus relacionamentos, com as suas falas, com a sua atitude, com os seus bens. Não dar dízimo é negar o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não te envergonhes, você que é salvo e chamado. Viva como crente, acorde amanhã como crente, vá para o seu trabalho como crente, trate seu aluno, trate seu colega de trabalho, trate como crente. Ontem eu comprei um trem lá para casa e me deram o telefone de um moço que instala. Aí eu liguei, mandei mensagem para ele, você instala? Instala, cobra quanto? E quem te falou, passou o preço? Eu, não. Então eu cobro 80. Eu falei assim, passou. Ele falou que era 50. Então vou fazer por 50, já que ele falou. Aí estava lá instalando, eu falei assim, não, eu vou te pagar 70 se você vir hoje, porque hoje é sábado e eu acho justo. Ele, então eu vou hoje. Aí o Onan chegou lá e junto com ele me chamou de pastor e tal. Quando o Onan foi embora, ele virou assim, você congrega onde? Eu disse, ixi, lascou-se. Eu sou lá da Igreja Batista. Ele, não, eu também congrego. E aí nós conversamos, eu te conheço, acabei lembrando quem ele era. Ele, também reconheço você e tudo, enfim. A verdade é que, costumeiramente, a gente fica envergonhado de ser crente e deixa passar batido. Mas precisamos começar a assumir que somos crentes. Precisamos começar a contar para as pessoas à nossa volta que nós temos um Senhor que nos salvou pela graça, infinitamente pela graça, mas que não nos permite algumas coisas. Sabia que muita coisa que você está fazendo, Jesus não permite? E que você vai ter que resolver com ele no dia do juízo? E que ele é muito, muito, muito mais amoroso do que eu, o pastor da igreja? Mas também que ele é muito, muito, muito mais poderoso e infinito e soberano do que eu, o pastor da igreja? E você vai ter que se entender com ele. Você que é salvo e chamado, siga o conselho de Paulo, não te envergonhes do Evangelho. Ele continua ainda no verso 8, participa das aflições do Evangelho. Há um texto glorioso de Paulo aos Colossenses que diz, a nós outros foi dado não só o crer nele, mas também o padecer por ele. Sabe, nós temos padecido, sofrido as aflições do Evangelho, as privações do Evangelho. E Paulo aqui, ele diz, segundo o poder de Deus, não é o sofrer uma aflição só pelo belo prazer de gostar de sofrer, não. É porque Cristo deu um poder sobre nós, a presença do Espírito Santo, que nos leva a padecer, a sofrer, a viver essas aflições, como quem vê a glória. Falava outro dia os adolescentes na sua live. O grande diferencial da morte de Estevão, que talvez muitos de vocês jamais irão entender, é que enquanto ele morria, ele viu o céu aberto. Ele viu Cristo estendendo as mãos. Ele viu o seu espírito sendo acolhido nos céus.
E quem vê o seu espírito sendo acolhido nos céus, não importa que sua carne seja apedrejada. Ou pelo menos não sente as dores de sua carne sendo apedrejada. Lembra de Saul? Estou prestes a morrer de fome, de que me adianta o direito de primogenitura? Não é assim que a banda toca no mundo espiritual. Nós olhamos para a eternidade, nós olhamos para a glória, nós olhamos para o grande dia do Senhor. E aí aquilo que temos que passar agora, nós suportamos, nós não morremos. Você não vai morrer porque não tem namorado, você não vai morrer porque não tem dinheiro. Vai passar umas dificuldades, mas nós temos para onde recorrer, correr e olhar. Você que é salvo e chamado, aprende e abre o coração para participar das aflições do Evangelho. Eu acho isso incrível. Como tem homens e mulheres que aprenderam a se submeter a Deus e andar por onde Ele trilhar e indicar, porque é um poder, o poder do Espírito Santo, que unge, que capacita, que dá força para viver, seja lá qual for a tribulação a ser enfrentada. Você que é salvo e chamado, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Participa das aflições do Evangelho. Terceiro lugar, viva a vocação que Ele te deu, não pelas suas obras, no verso 9, não pelas suas obras, mas pela sua imensa fidelidade a si mesmo. Viva a vocação que Ele te deu. Eu acho interessante essa coisa de viver. Eu estava me lembrando recentemente agora, nessa mudança de voltar a trabalhar no ambiente escolar, no dia 13 de março do ano passado, quando saiu o primeiro decreto que não teria mais frequência na escola, ou seja, a gente não ia para o ambiente escolar, eu fiquei parafusado. Porque eu tinha duas instituições diante de mim com aglomeração. O que será de mim agora? Eu vou deixar de ser pastor, vou deixar de ser pastor e deixar de ser professor. Na segunda-feira, então se sexta foi 13, 14, 15, no dia 16, acordei 5 horas da manhã. Como sempre faço, ou fazia, voltei a fazer agora, porque eu nem dei conta de dormir até mais tarde, não sabia o que fazer. Terminei minhas leituras, eu tinha um hábito de vestir roupa e sair correndo para a escola, e agora o que fazer? E aquela primeira semana eu fiquei totalmente perdido, sem o que fazer. Foi acostumando, foi gostando. Aí no dia que falou, agora tem que voltar para o ambiente escolar, cumprir horário. Um dia antes do primeiro dia, esse ano, eu quase passei mal, me deu um mal, me sinto. Fiquei angustiado, eu vou morrer trancado na escola o dia inteiro. O que eu vou fazer? Eu vou surtar. Meu dia não foi muito legal, não. E ainda tinha nós estamos com a ordem, não, né? Uma orientação assim, não fique zanzando, fique dentro da sua sala. Meu Deus, como 8 horas dentro dali foram longos. Passou-se um dia, outro, e hoje, sexta-feira, o dia passou que eu não vi. Deu tempo de fazer o que tinha que fazer. A gente vai se acostumando a viver. Paulo fala disto. Ele nos deu uma vocação, não por nossas obras, então nós devemos viver essa vocação. Sabe, andar como Ele deseja que nós andemos. Incrivelmente, o dia que você fizer o propósito de começar a viver como crente, no primeiro dia é difícil, porque a gente está tão acostumado a falar dos outros, a viver impiamente, que a gente vai se pegar fazendo isto. Mas com o passar dos dias, nós vamos entendendo que Cristo é melhor, é maior, é incrivelmente o nosso Salvador. Nós somos chamados com uma santa vocação. E essa vocação não houve mérito nenhum. Ele simplesmente escolheu você.
Aprendi quando eu me converti. E o pastor sempre dizia assim, ó, quando um chamado de Deus não quer mais servir a Deus com o dom que Deus o chamou, não fica perto dele não, porque ele é perigoso. Ele está debaixo da ira de Deus. Imagine você. Deus, na sua infinita graça, ele continua sendo o Deus que ira. Quando ele abriu a terra ali no deserto, engoliu uma multidão porque haviam adorado bezerros de ouro, em momento algum, em nenhuma fração de segundo, seu amor e sua graça havia se ausentado dele. Ele estava simplesmente operando sua justiça. Mas quero que você pense comigo. Deus é soberano. Ele levanta do trono e te dá, te ensina. Te ensina coisas que muitas pessoas jamais darão conta de fazer. Porque de uma forma ou de outra, ele usou a vida para te ensinar a fazer. Então você tem definitivamente uma santa vocação. E que não foi porque você merecia, não. Ele simplesmente amou você e te chamou, te escolheu e capacitou você ao longo da sua vida. Mas aí um dia você levanta de pá virada, como diz na minha terra, e diz, ah, Deus, cansei minha beleza, estou velho demais para isso. Vou mexer com isso mais não. Eu fico imaginando como é que é essa ruptura entre o indivíduo e Deus. Eu fico imaginando como é que se dá essa ruptura. Como é que é o tete-a-tete de Deus com o indivíduo que larga a mão da sua santa vocação, dado em misericórdia, escolhido dentre as multidões. Cada vez que eu fico com preguiça de pregar e de preparar o sermão, eu me lembro quando eu fui pastorear São Miguel do Araguaia. Você sabe que São Miguel do Araguaia fica 2 metros do inferno, né? O calor do inferno bate, reflete São Miguel do Araguaia. Cheguei lá, né, e tá empolgado, 26 anos, bonito, tinha cabelo, eu vou arrebentar aqui nessa cidade. Preguei o primeiro sermão, o segundo sermão, o terceiro sermão, a irmã Núbia Borges me chamou em particular depois do culto, lá fora, na porta da igreja. Pastor, é o seguinte, ninguém tem nada que o senhor faça, o senhor faz rolar demais. Cruz credo. Nossa Senhora da Abadia nos proteja de um trem desse. O que nós vamos fazer? Eu falei, irmão, nasci assim, cresci assim, e sou assim, acho que vou morrer assim, e sou Gabriela Cravo Canela. Enfim, eu vou assim, aí ela, mas eu tenho uma solução. Eu digo, irmã, a minha sobrinha é fonoaudióloga. Eu já falei com ela e ela vai fazer terapia de graça para o senhor, para ver se a gente entende qualquer coisa que o senhor fala. Eu, de graça? Vim de um lugar que de graça tem injeção na testa. Vai eu fazer terapia com a fonoaudióloga. Se eu não tinha trauma, passei a ter desde aquilo. Foi histórico. Cheguei lá, sentei. Ela, põe a língua para fora. Eu, se eu sei fazer, né, Aline? Aliás, quando a gente faz campeonato de tamanho de língua lá em casa, lá na família, eu sempre ganho. A língua para fora, ela pegou uma liguinha daquelas de aparelho dentar, né, e pôs lá no pé da minha língua. Agora tira a liguinha. Ela, não, sem as mãos, mão para trás. Eu, como assim? Ela vai movimentando até sair. 20 minutos eu consegui, ela pôs outro, falei assim, não dá, assim não rola. Fui embora, constrangido, envergonhado. Semana seguinte, outra sessão. Falei, vou, né? Aí chegou na outra sessão, eu olhei bem para a cara, falei, minha filha, você precisa de Jesus, eu vou embora, levantei e fui embora. Eu veio para a igreja, é o seguinte, vou contar para vocês, a partir de hoje eu vou ser pastor dessa igreja, vou começar contando a minha linha de filosofia. Estou falando ovelhas. Se tem alguma girafa, ela que se abaixa para comer junto com as ovelhas. Traduzindo, dá seus pulos e entenda. Aí cada vez que eu penso em ficar com preguiça de pregar, falar, preparar, estudar, eu me lembro de onde Deus me tirou, de alguém que não falava, de alguém que morria de vergonha, de alguém que falava tudo enrolado, de alguém que teve que vencer isto,
de alguém que tem que culto após culto ouvir, que canta, que atrapalha o louvor. Não, não é do estranho não, é daquele que põe a comida no prato comigo, né, Marilda? E levantar para o próximo culto, encher os pulmões e dizer: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Não foi a homens, não foi as circunstâncias, não foi nenhum que me chamou a essa santa vocação, não foi as minhas obras, os meus méritos, as minhas capacidades, mas foi o Senhor dos exércitos, que tudo pode, tudo que tudo faz. Então, meu querido, quando você olha para Ele e despreza o dom que Ele te deu, meu coração tende a temer por você. Já viu falar de vergonha alheia? Quando a pessoa está dando bobeira no crédito, no débito, aí você fica com vergonha para ela, ou chama isso aí secularmente de vergonha alheia. Tem também o temor alheio, né? Você está vendo seu irmão dando tanta bobeira que você fica temendo diante de Deus, com medo diante de Deus. Porque Ele chama, Ele faz e Ele opera. Para você que foi salvo e chamado, não te vergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Participa das aflições do Evangelho. Saiba que Ele te deu uma vocação não pelas suas obras, pelos seus méritos. Ele simplesmente amou você. E por fim, tudo isso foi feito no verso 9, segundo o seu propósito e graça. E nós temos dois conceitos. O primeiro de propósito, o segundo, graça. Vamos começar com propósito. Propósito de Deus. Então, Bigode, fica imaginando Deus lá no trono, Bigode, planejando, propositando a seu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito. Você consegue imaginar Deus na glória da sua soberania, de tudo que Ele tem que cuidar, do passarinho lá na Índia que está caindo agora, a Bíblia diz que Ele conhece. Ou a Bíblia não diz, é o Alcorão que diz. Enfim, nós cremos que Ele conhece o fio de cabelo que cai da sua cabeça. Toda a humanidade, ainda assim, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, Ele conseguir pensar em você, particularmente, projetar ao seu respeito, fazer propósito para você. Estava pensando, estava orando por uma coisa hoje, falei assim: nossa Deus, mas eu precisava que o Senhor mudasse daqui para terça, mas daqui para terça não dá para o Senhor mudar. Não é assim? É tipo o aluno do Enem hoje que 11 horas da manhã orou: Senhor, me ajuda a fazer a prova, me faz lembrar aquilo que eu não estudei, né, Vitor? Me faz lembrar aquilo que eu nem olhei no livro. Poxa, é uma coisa interessante esse tempo. E aí eu caí nessa: Deus, muda isso até terça-feira. Aí eu mesmo respondi: mas não tem jeito, não mais. Mas ler Bíblia é bom, né? Aí eu argumentei com Deus: só que tem um detalhe, Deus, não tem jeito de eu mudar. Mas há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, Cristo sabia que eu ia pedir isso hoje. Então, como o Senhor sabia que eu ia pedir isso hoje, provavelmente o Senhor vinha trabalhando sem mesmo eu saber que iria pedir isso hoje. Glória a Deus. Eu desejo que um dia você conheça Deus. Eu desejo que um dia você leia a Bíblia. Eu desejo que um dia você saiba a grandeza do poder e do propósito de Deus sobre você. Que antes de pensarmos, pedirmos ou sonharmos, sua graça, sua infinita graça, essa salvação e esse chamado foi baseado na graça de Deus, no favor imerecido, na sua soberania em nos amar. Apesar de sermos nós mesmos, apesar de nós sermos nós, aí termina, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, Ele aboliu no verso 10 a morte, trouxe à luz a vida e revelou a incorrupção pelo Evangelho, do qual esse Evangelho foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. No caso, Paulo, eu sou pregador. Mas eu fico imaginando, então, pensando e crendo em tudo isso,
E a finalização de tudo isso é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aquele que veio, destruiu e catalogou a morte como algo já vencido. Trouxe à luz a vida. E revelou o Evangelho, a incorrupção pelo Evangelho. Cristo finalizou a obra sobre nós. Quando a gente vem aqui, fala que não há mais nada que Cristo possa fazer por você, tudo Ele já fez na cruz do Calvário. É mais ou menos assim. É por isso que a gente diz que quando Cristo na cruz do Calvário não mexe com o indivíduo, não tem mais nada que vai mexer com ele. O teólogo diz que o mal do século são os desviados, porque eles estão cauterizados, magoados com Jesus Cristo. Lembra que eu disse quarta-feira? Os homens fazem contra você, mas você olha para Deus e diz, por que Deus deixou? E é interessante que ao invés de magoar com os homens, você magoa com Deus. E fica lá mendigando sentimento de quem traiu você, de quem desprezou você, de quem enojou você. Você magoa com Deus e vai lá mendigar o sentimento do ser humano. Por isso o ser humano é vil. Por isso o ser humano é efêmero. Foi ele que magoou você, não foi Deus. Costumeiramente o desviado, ele olha com ira para a igreja e para Deus. Hoje eu li, quando eu fui na Tailândia, conheci um professor de São Paulo, que é o que coordena as Olimpíadas no Brasil. E quando você vai nesses eventos, você acaba, todo mundo entra no Facebook de todo mundo e todo mundo adiciona todo mundo, né? Tipo assim, tem a menina lá, guia turística lá da Tailândia, está até hoje no meu Facebook lá. De vez em quando vejo foto dela lá, diante de Buda. Mas enfim, estava falando do professor, né? Aí hoje ele postou assim, estava postado no Facebook dele assim, 2020 nos ensinou duas grandes lições. A primeira, pastor nenhum cura. A segunda, político mata vidas. Aí eu pensei assim, adicionei um conceito ao pensamento dele. Vou adicionar um terceiro. E quando você não está afim de ler asneira, você exclui. Fui lá e excluí ele do meu Facebook. Desse aí, menos um. Porque essa não é a obra. Esse não é o objetivo. Achei interessante como o homem ímpio, ele acha que esse é o objetivo. Enquanto que, na verdade, a maioria expressiva de nós, estamos aqui tão somente para buscar o favor de Cristo e viver a sua graça que foi derramada na cruz. Então, Jesus Cristo estendeu a todos a sua salvação. E dentre desses todos, ele estendeu o seu chamado. E o que ele podia fazer por você, ele fez ali na cruz. Seu propósito permanece firme e sua graça inabalável. Quem está com um probleminha é você. Não é o Evangelho, não é a palavra de Deus e não é Deus, é você. O que me resta dizer a você nesta noite é, Ele permanece de braços abertos para te receber, assim que você quiser reconciliar-se com Ele, ou se entregar a Ele, ou viver para Ele. Dou graças, Pai, eu te honro e glorifico a Ti, Tu és santo, Deus de glória. Toma, Deus, nossos corações, toma, Deus, nossas vidas, toma, Deus, nosso caminhar. Chama cada um aqui a Tua infinita graça, ao Teu propósito. Enche nossos corações, ó Deus, do propósito de te servir, de não se envergonhar do Teu Evangelho, de cumprir a vocação que o Senhor nos deu. Meu Deus, de servir aos Teus filhos, de fazer a Tua vontade cada dia, Pai. Eu te honro, glorifico a Ti, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus.